Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre você, sobre a sua família. Que bom estarmos juntos, compartilhando mais uma vez da graça de Jesus, da graça que nos salvou, da graça que nos capacita, que nos transforma. E nessa noite nós estamos alegres porque nós podemos aqui louvar ao Senhor, engrandecer o nome do Senhor, reconhecer as suas maravilhas, como nós louvamos agora, falando a respeito da graça que nos salvou. Como é bom saber que somos salvos pela graça, não é fruto daquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. E nós vamos compartilhar nessa noite algumas questões a respeito disso. Mas antes eu gostaria primeiramente de dar um oi para o meu sobrinho Lucas. Eu estou fazendo isso porque eu prometi para ele que ia mandar um abraço para ele da transmissão. Então, Lucas, se você está me assistindo, o tio prometeu e o tio está te dando um oi, ok? Outra coisa, eu gostaria de fazer uma correção. Na verdade, é notificar algo que ficou um pouco subentendido na última vez que eu preguei. Eu dei um exemplo de uma ilustração a respeito daquilo que aconteceu com a gente há algum tempo atrás, e foi a respeito de quando a Bruna estava tirando a carteira, estava fazendo a carteira, e eu falei que ela estava se preparando e algumas coisas nos acovardaram, que foi uma reprovação, a segunda reprovação, mas eu não dei a notícia de que ela passou. Então eu preciso fazer essa correção. Nós ficamos sim desencorajados em algumas vezes, mas para a honra e glória do Senhor ela conseguiu passar. E foi engraçado que no outro dia algumas pessoas se manifestaram dizendo assim: nós estamos orando, nós estamos juntos com vocês, intercedendo para que ela consiga passar, mas ela já tinha passado. Então eu agradeço de coração o carinho que os irmãos têm conosco, agradeço as orações que nos sustentam e agradeço ao Senhor por ter nos colocado nesse lugar, nessa igreja que nós podemos glorificar o nome de Jesus e também demonstrar as atitudes de amor e aprender a amar também com os irmãos. Amém? Nós vamos compartilhar algumas coisas nesta noite. E hoje pela manhã o pastor Antônio compartilhou algo a respeito de 1 Coríntios 13, falou sobre algumas questões relacionadas à fé, à esperança, ao amor. Eu gostaria de continuar falando a respeito disso. Gostaria de continuar falando de uma característica que é o amor. Mas nós vamos abordar esse tema com outro versículo, né? E vamos enxergar de uma outra perspectiva. E para isso eu gostaria de usar o texto de 1 João, capítulo 4, os versos 16, 17 e 18. Então abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 4, versículos 16, 17 e 18. Nós vamos ler juntos. Então acompanhe aí na sua casa a leitura da palavra. E conhecemos o amor de Deus, o amor que Deus tem por nós, e cremos nesse amor. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós. Grave bem esse trecho. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que tenhamos confiança no dia do juízo. Pois assim como ele é, nós também somos neste mundo. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor elimina o medo. Ou o perfeito amor lança fora todo medo, pois o medo implica castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Pai querido, nesta noite nós pedimos que a Tua palavra, a ação do Teu Santo Espírito,
possa estar fluindo em nossos corações. Como tem nos transformado dia após dia, nós queremos ser transformados pela Tua palavra. Nós já lemos a Tua palavra, nós já louvamos ao Senhor, nós já o adoramos e continuamos nesse espírito de adoração. E nessa noite nós queremos ouvir mais ao Senhor. Nós queremos estender e entender o que é este aperfeiçoamento em amor. Como o Senhor nos aperfeiçoa em amor. Então estende sobre nós as Tuas mãos, a Tua graça, o poder da Tua palavra que nos transforma e ministra, Senhor, com Teu Espírito. Ministra em nossos corações para que possamos viver de uma forma confiante no Senhor, entendendo que o amor do Senhor lança fora todo medo e nos reveste com graça e poder. E assim nós continuamos caminhando e prosseguindo para o alvo que é o Senhor. Essa é a oração que eu faço e é no Seu nome que é poderoso, no nome de Jesus. Amém. Nessa primeira parte da Epístola de João, nós podemos observar que ele está dando ênfase ao amor. Primeiramente, ele fala sobre os cristãos amarem uns aos outros. Veja no capítulo 3, no versículo 18, diz assim: Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro, que se mostra por meio de ações. E assim nós vamos aprendendo como nós devemos exercer esse amor de Deus na prática. E são diversas, inúmeras formas que nós podemos fazer isso. Uma das coisas que nós temos compartilhado aqui, e é importante destacar e agradecer aqueles que têm contribuído. Os irmãos estão sempre trazendo as doações aqui na igreja, sempre preocupados em abastecer os lares que precisam. Para que os irmãos tenham ideias, pessoas que não são da igreja, não fazem parte da igreja, apenas às vezes conhecem pessoas, estão ligadas a pessoas daqui, estão sendo abençoadas, e não somente nas nossas casas não tem faltado nada, mas também na casa dessas pessoas não tem faltado nada através da sua ajuda, através da sua mão que está estendida a amar, e entende esse amor. Esse amor se implica nas nossas relações interpessoais, quando estamos em crises ou estamos discordando de alguma coisa e uma parte cede o pensamento e não entra em confusão. Esse amor se estende dessa forma. Esse amor se estende nas palavras de paz, nas palavras de conselho, quando você é dirigido através do Espírito Santo a ajudar alguém. Às vezes, em muitas situações, a pessoa nem pede, nem fala a respeito daquilo que ela precisa. Mas você, conduzido pelo Espírito, vai e atua em amor. Isso é a dinâmica de amarmos uns aos outros e outros muitos exemplos que nós podemos relacionar e citar a respeito da nossa ação como igreja do Senhor, como comunidade de fé, como pessoas que estão olhando para a cruz de Cristo, estão vivendo esse amor que foi revelado na cruz. E na sequência do texto, ele dá destaques mais profundos e também mais importantes, que é o amor que nós devemos ter pelo Pai. E ele destaca assim que Deus é o amor e nós só conhecemos o amor por causa dele. Isso está no verso 19. E esse amor de Deus, ele é profundo. Esse amor de Deus não tem limites. Como nós sempre cantamos, as canções nos fazem refletir acerca dessa realidade do amor de Deus. O amor de Deus não tem limites, ele não está preso às nossas características, ele não está preso ao que nós fazemos ou aquilo que nós deixamos de fazer. Em Efésios 2 diz que
nós estávamos espiritualmente mortos e por causa da nossa desobediência nós estávamos mortos. Então nós não merecemos nada, mas a graça de Deus nos alcançou. E foi a grande misericórdia do Senhor, o infinito amor de Deus que nos trouxe a vida. Foi a graça de Deus. Foi o amor de Deus que enviou Jesus Cristo para cumprir com o plano de redenção, morrer naquela cruz, morrer pelos nossos pecados. Esse é o amor imensurável do nosso Senhor. Esse é o amor imensurável de Deus. E é através deste olhar que nós lemos esse trecho de 1 João, e logo nós já encontramos aqui uma palavra que nos está em destaque no versículo 17. E essa palavra é aperfeiçoar. O versículo 17 diz: nisto o amor é aperfeiçoado em nós. E eu gostaria de fazer alguns paralelos, porque essa palavra está relacionada com aquilo que foi refletido e ministrado hoje pela manhã. O pastor Antônio ministrou hoje pela manhã e falou algumas coisas a respeito da maturidade. E aperfeiçoar é buscar ser a cada dia mais próximo com Jesus Cristo, mais parecido com Jesus. Aperfeiçoar também é buscar a plenitude do Espírito. O texto de 2 Pedro 3,18 diz: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu gostaria de usar uma pequena ilustração para que você entenda um pouco melhor a respeito do que nós estamos querendo falar nessa noite, do que o Espírito Santo quer ministrar na sua vida. Aperfeiçoar está relacionado também com a ilustração de uma faca. Para aqueles que gostam de cozinhar e gostam da arte de estar ali na cozinha, preparando as refeições, preparando pratos diferentes, para essas pessoas que têm esse convívio, têm essa intimidade com a cozinha, elas sabem que existe um termo na cozinha que se chama mise en place. E mise en place é uma expressão, um termo francês, que significa colocar algo no lugar. Ou a expressão também pode ser entendida como deixar tudo preparado. O que seria isso? Você vai deixar tudo preparado para que essa preparação resulte em um prato muito bom. Como que isso funciona? Vamos pensar na prática. Por exemplo, eu gosto de fazer estrogonofe. Você pode fazer outros pratos aí na sua casa, você pode ter outras preferências, mas pense em uma preferência sua, num prato que você gosta. Pense na preparação desse prato, como que funciona? O que você precisa? No meu caso, como eu estou usando o exemplo do estrogonofe, eu preciso cortar a cebola, eu preciso picar o alho, eu preciso ter todos os ingredientes muito bem preparados. Como eu gosto de fazer o molho, eu preciso cortar os tomates. E uma ferramenta fundamental para tudo isso, para deixar tudo pronto, tudo cortado antecipadamente, é a faca. É fundamental você ter uma faca boa, uma faca afiada. E se você tiver com a faca cega, ela não vai prestar, ela não vai te ajudar. A faca cega, ela é terrível. Você já usou uma faca cega? Você já tentou cortar alguma coisa com uma faca cega? Você esmaga o alimento, você tenta, o corte não sai bem elaborado, e você se irrita e acaba não fazendo muita coisa. E aqueles que gostam de cozinha sabem que isso é um elemento fundamental, você ter uma faca afiada. E pensando nessa situação, nessa ilustração, eu gosto de manter as facas em casa cumprindo a sua função, que é cortar e cortar bem, né? De vez em quando, alguma faca em casa não está tão afiada e não está cortando tão bem.
E é nessa hora que a gente pega a faca, passa a faca no afiador. Ano passado acho que foi o final do ano passado, eu fui no Paraguai, paguei $7 no afiador. Um afiador baratinho e bom, e eu consigo deixar as facas em casa todas afiadas. E eu gosto de deixar bem afiadinha porque essa é a função dela. Ela precisa cortar bem. E cada vez que eu vou passando a faca pelo afiador, eu consigo visualizar a relação da faca com esse aperfeiçoamento. Nós vamos passando a faca pelo afiador e ela vai cumprindo com a sua função cada vez melhor. Cada vez que você passa mais a faca no afiador, ela corta melhor o alimento. E ela vai cortando os ingredientes, e isso te ajuda a ter um resultado melhor na cozinha e também um prato elaborado e perfeito naquilo que você se propôs a fazer. Por isso que eu entendo que aperfeiçoar é tornar algo melhor ou deixar algo mais perfeito. Então a melhor forma, quando nós lemos esse trecho da palavra, a melhor forma do ser humano buscar aperfeiçoamento, seja em qualquer área, seja na área profissional ou em outra área, em sua família, um aperfeiçoamento pessoal, qualquer forma de buscar o aperfeiçoamento está intimamente alinhado com a aproximação de um Deus que criou todas as coisas. Sabe por quê? A natureza de Deus é perfeita. A sua criação é perfeita. Você foi criado de uma forma perfeita, mesmo com as limitações que nós temos, mesmo com todas as nossas dificuldades. Só o fato de Deus nos estabelecer, nos ajudar a estabelecer uma razão, um propósito para a nossa vida, um intelecto, tudo que Deus faz é perfeito. E quando nós começamos a visualizar isso, e você está buscando aperfeiçoamento na sua área profissional, no seu trabalho, na sua vida familiar, está tudo relacionado com a sua vida com Deus. Como você busca Deus, como você se relaciona diretamente com Deus, diariamente com Deus, intensamente com Deus. A cada momento da sua relação com Deus, a cada texto lido na palavra, a cada louvor que você canta, a cada momento que você tem de intimidade com Deus, você está sendo aperfeiçoado em amor, porque Deus é perfeito. E quando nós vemos essas situações, nós começamos a observar que nós podemos sim fazer tudo com excelência, buscar treinamentos, buscar cursos, capacitações, elas são importantes. Mas não mais importante do que a sua profunda relação com o Senhor. E é só assim que você consegue aperfeiçoar as coisas. É dessa forma. Amados, nós precisamos aplicar isso intensamente na nossa vida. Imagina só, nós vamos aplicando isso à nossa família, buscando conhecer mais juntos, vivendo o amor do Senhor. Você vai se transformando e o resultado disso é surpreendente. Você se torna um esposo, uma esposa melhor. Você se torna um pai, um filho melhor. Isso vai se estendendo, vai aumentando a área de aperfeiçoamento. Imagina o resultado disso dentro de uma família, daí nós já podemos refletir isso dentro da igreja do Senhor, pessoas buscando o aperfeiçoamento no Senhor, e a igreja do Senhor vai crescendo, buscando alinhado esse aperfeiçoamento no amor. Quantas vidas vão sendo impactadas porque nós estamos buscando sermos aperfeiçoados no Senhor, e essas pessoas vão vendo o reflexo que nós temos com o Senhor, Deus da criação, Criador de todas as coisas, e as pessoas vão sendo impactadas por esse aperfeiçoamento em amor. E assim nós podemos declarar que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, porque nós estamos buscando a cada dia esse aperfeiçoamento no Senhor, aperfeiçoamento no amor do Senhor. Em agosto é o mês da Juventude Batista,
E é importante também destacar para aqueles que são jovens, você pode buscar aperfeiçoamento no amor do Senhor através da escolha do seu curso, da definição da sua profissão, daquilo que você está observando quanto ao seu futuro. Comece a fazer perguntas e as suas decisões, elas precisam estar mergulhadas nessa perspectiva, porque você precisa fazer perguntas do tipo: de que forma a minha formação vai me ajudar a servir o reino de Deus? Você precisa fazer perguntas de que forma que a minha profissão vai revelar Jesus Cristo aqui neste lugar, nessa terra. E você começa a entender que toda a sua vida precisa ser aperfeiçoada no amor de Deus, no amor do Senhor. Nós precisamos lembrar também que a maioria das vezes o aperfeiçoamento ele é construído na luta. Uma grande parte dos nossos avanços e da nossa vida diante do Senhor, do nosso crescimento, da nossa maturidade espiritual, ela acontece na luta, na adversidade. Existe uma frase para aqueles que praticam judô que diz assim: o judoca não se aperfeiçoa para lutar, ele luta para se aperfeiçoar. E quando eu conheci essa frase, isso trouxe bastante sentido, e também se aplica. Acho interessante porque nós podemos aplicar isso para os desafios que nós enfrentamos. Sejam desafios pequenos ou grandes desafios, não importa o tamanho do desafio que nós estamos passando, não importa a adversidade, não importa o tamanho da luta, importa que nós precisamos continuar lutando para que o amor de Deus seja aperfeiçoado em nossa vida. E através disso eu encorajo você a começar a observar por esse ângulo, por essa expectativa, observar os desafios que surgem na vida como oportunidades para um aperfeiçoamento. Não deixe que o desafio se agigante, se torne algo que te traga medo. Principalmente quando nós estamos avançando como igreja do Senhor, quando nós estamos crescendo como corpo de Cristo, quando alguém da igreja te encoraja para fazer alguma coisa diferente, fora talvez da sua atuação, da sua área, quando alguém te encoraja para ser um líder de célula, ou ministrar um roteiro de célula, não recue. Vá à frente, Deus está te capacitando, Deus está te aperfeiçoando no amor dEle. E essa é uma oportunidade de Deus para você aperfeiçoar o amor dEle a cada dia. Voltando à ilustração da faca cega, imagina só, a faca é uma ferramenta que tem um propósito. Nós somos pessoas com propósitos. A faca cega, ela não cumpre com o seu propósito, ela não consegue, ela esmaga os ingredientes, ela esmaga os alimentos e não dá um bom resultado. Da mesma forma, nós nos tornamos como uma faca cega quando nós recuamos e não avançamos no aperfeiçoamento do amor de Deus. Nós esmagamos pessoas, nós ferimos, nós cortamos, e nós fazemos muitas vezes coisas que desagradam e são completamente diferentes do ideal e do propósito de Deus para a sua vida. Então busque esse aperfeiçoamento no Senhor, no amor do Senhor. Eu estava comentando alguns dias atrás com o pastor Antônio e também junto com o Levi. Nós falávamos a respeito de como nós avançamos nesse ano. Como nós crescemos em diversas áreas, em várias áreas aqui na Igreja Batista do Novo Mundo. Nesse primeiro semestre, um cenário totalmente desencorajador, uma pandemia se agigantando a cada dia, a gente não sabia, não tem ainda perspectiva nenhuma a respeito do que vai ser, de como será.
Mas é pela graça de Jesus, como nós estamos compartilhando, como foi compartilhado também hoje pela manhã, essa graça que nos capacita, nós vamos avançando, nós vamos aperfeiçoando para a glória de Deus, luta após luta, e nós vamos continuar assim, amém? Nós vamos continuar crendo, nós vamos continuar avançando. Eu me lembro de alguns meses atrás, nós estávamos começando, na verdade, nós tivemos o retiro, e após o retiro já começou a crise da pandemia e a gente precisou se adaptar às transmissões aqui na igreja, as transmissões de culto. E tudo era muito novo, nós não sabíamos como fazer, como deveria ser feito. Nós não tínhamos nem a câmera aqui para a transmissão dos cultos. Nós começamos com um celular e depois a gente foi avançando. Deus foi dando graça. A Igreja Batista do Bacaxiri emprestou algumas câmeras. Nós compramos alguns equipamentos pela graça de Deus, pelo poder de Deus. E assim nós vamos avançando, domingo após domingo, ajustando os áudios, ajustando as equipes, ensinando, aprendendo a cada dia. E tudo isso para manter o povo de Deus conectado e aperfeiçoando também o amor de Deus através das nossas conexões. E nem tudo dá certo. Nem todo dia nós acertamos, nem todo dia as coisas acontecem como planejado. Às vezes a gente pensa tanta coisa aqui para fazer as transmissões e na hora do start, na hora de começar o culto, dá tudo errado. E os irmãos estão acompanhando o culto de casa, parece que às vezes está tudo direitinho. E na medida do possível a gente tenta manter tudo sob controle, mas você não imagina às vezes o sufoco que é a correria que a gente passa aqui, se adaptando a esse novo momento. Mas o que eu gostaria de destacar é que isso me faz lembrar aquilo que Paulo também dizia aos Filipenses no capítulo 3. Ele diz assim: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, muitas coisas podem ser que aconteçam de uma forma totalmente daquilo que nós planejamos. Mas sempre ecoará a voz do Senhor através dos personagens bíblicos como Paulo, dizendo: olha, as coisas que ficaram, as coisas que passaram, nós vamos esquecendo e nós vamos avançando adiante. Nós vamos caminhando, aperfeiçoando o amor de Deus, porque nós temos um alvo. E o nosso alvo é o chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O nosso lugar não é aqui. Enquanto nós estivermos aqui, nós estaremos sendo aperfeiçoados, nós continuaremos avançando, mas este lugar não é o nosso lugar. E o nosso alvo um dia irá ser contemplado, que é junto com o nosso Senhor Jesus. E é dessa forma que Paulo nos encoraja a prosseguir. É dessa forma que ele nos encoraja a aperfeiçoar o amor de Deus em nossa vida. O amor também, ele gera confiança, e gostaria de fazer esse destaque que está relacionado ali, está escrito no verso ainda 17, ele fala a respeito da confiança. E nós também podemos visualizar esse texto, que aquele que experimenta o amor de Deus, ele está sendo aperfeiçoado em sua vida, e a sua vida cresce na confiança de Deus, na confiança em Deus. O aperfeiçoamento do amor de Deus em você produz confiança, grave isso. O aperfeiçoamento do amor de Deus em você produz confiança. Confiança é você colocar em Deus toda a sua capacidade de crer. Em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer situação, não importa o que aconteça, o elo que você tem, a aliança que você tem com o Senhor, continua intacta. Não importa o que aconteça. Você foi salvo pela graça de Jesus mediante a fé. Aqui está um ponto fundamental da nossa reflexão também.
Porque para estabelecer essa confiança em Deus, nós precisamos entender que o Senhor nos salvou pela sua graça, é através da graça de Jesus. Como nós já falamos, não é por algo que nós fazemos ou deixamos de fazer, Ele nos salvou pela graça. E através dessa salvação nós temos essa firmeza, essa confiança, e a nossa vida está nas mãos do Criador. Então não importa aquilo que nós vamos passar, não importa aquilo que nós estamos passando, nós estamos salvos através da mão do Criador. Se você entregou a sua vida a Cristo, não importa o que aconteça, nada te separa do amor de Deus. Veja em Romanos 8, capítulo 31 até o versículo 39, diz: portanto, o que poderemos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o próprio Filho, mas pelo contrário o entregou por todos nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou privação, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos alcançou. Aleluia! Pois tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a nossa confiança. Essa é a nossa confiança e nós devemos permanecer em Cristo Jesus. Nós seremos tentados de todas as formas a pôr a nossa confiança em pessoas. Nós seremos tentados em pôr a nossa confiança nos nossos próprios recursos, em questões políticas, em ideais. Mas a palavra de Deus nos mune de exortações, e quando você busca o aperfeiçoamento de Deus na palavra, você logo vai perceber que qualquer outro recurso que não seja Deus é falível. Pessoas são falíveis, governos são falíveis, os seus próprios recursos eles podem acabar. Tudo é falível, mas o amor de Deus permanece intacto e pronto sempre. Nada nos separa do amor de Deus. Por isso que a nossa confiança deve estar nas mãos daquele que nos criou. Por isso que o aperfeiçoamento do amor de Deus deve ser algo contínuo e estar sempre lembrando, estar sempre vivo na nossa mente. Eu já devo ter compartilhado aqui, mas gostaria de compartilhar novamente. Quando eu era pequeno, morava em Foz do Iguaçu com os meus pais. E a primeira vez que eu passei a ponte da amizade foi nos ombros do meu pai, na canguta do meu pai. E eu lembro muito bem da cena. Eu olhava de um lado, olhava para o outro, era água, eu era pequeno, então eu via que a altura era de tirar o fôlego, era suficiente para me manter desencorajado a passar aquela ponte daquela forma. Mas o que me deixava mais seguro e confiante na travessia da ponte era a forma que meu pai me segurava. Ele me segurava pelos pés, e a forma que ele me segurava me passava segurança, e eu sabia que ele não me soltaria dali. E a nossa confiança ela está sendo a cada dia aperfeiçoada pela fé. São exercícios de fé. A confiança ela não surge de uma hora para outra. É através da relação que você tem com o seu pai. É através da relação estabelecida com o Criador de todas as coisas. É dessa construção de relacionamentos, da troca de experiências reais. Veja a vida de Abraão.
em Hebreus capítulo 11, versículos de 8 a 12, diz: pela fé Abraão obedeceu quando foi chamado, partindo para um lugar que receberia por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, do qual Deus é o arquiteto e construtor. E o versículo 11 diz: pela fé até a própria Sara, que era estéril e de idade avançada, recebeu o poder de conceber um filho, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Receba, você que tem dificuldades de gerar uma vida, você que espera a promessa do Senhor, você que espera a vontade do Senhor sendo realizada na sua vida, receba a palavra de Deus, é pela fé. Portanto, também de um homem já sem vigor físico nasceu uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu e incontável como a areia da praia no mar. Que o Senhor nos ajude a ser como Abraão. Que o Senhor nos ajude a ser como tantos outros personagens bíblicos que foram marcados com essa característica de fé e estabeleceram assim a sua confiança no Senhor, Deus Criador. Pessoas que foram aperfeiçoadas por aquele que governa todas as coisas, por aquele que sustenta o universo com a sua palavra. Nós precisamos depositar e aperfeiçoar a nossa confiança nesse amor, e é esse amor que gera confiança no próprio Senhor. E por fim, gostaria de compartilhar também que aquilo que diz no versículo 18, e ele destaca que o amor expulsa o medo. Para finalizar essa reflexão, esse último destaque dessa noite nesse texto é a respeito do amor que expulsa o medo. João está falando sobre o medo do julgamento. A respeito disso nós já falamos um pouco antes aqui no segundo tópico. Nós não precisamos temer nada a respeito disso, porque a palavra diz que o amor de Deus afasta todo medo, e nós somos salvos pela graça, estamos firmados nessa convicção. E eu gostaria de perguntar para você quais são os últimos medos que você tem enfrentado, o que te acovarda, como que você reage perante uma situação que te gera medo. Nós ganhamos um coelhinho em fevereiro, e a gente queria um bichinho para cuidar, né? O pastor agora tem um cachorro, nós temos um coelho, o pastor tem a Mel, nós temos o Sansão, o Levi também, daqui uns dias vai ter vai herdar a Mel, talvez. A questão é que esse coelho, a gente está aprendendo a lidar com ele. Nós ganhamos ele em fevereiro, da Sandra, Bidiogo e da Carol. E foi bem interessante que a gente começou a tentar entender como que ele funciona, né? E nos primeiros dias, observando o coelhinho, a gente percebeu que ele é bem medroso. É um animal bem medroso. E a gente achou que era privilégio nosso, né? Que era só ele, mas não, a gente foi pesquisar e viu que o coelho é uma das características dos coelhos, talvez porque eles são presas fáceis, né? O instinto já causa isso, um certo temor. Um coelhinho medroso, ainda mais com alguns sustos, né, Edion? Com a panela de pressão que estoura um pino dentro de casa e começa a jogar líquido para todo lado e fazer barulho. Imagina só a situação. Se o Edion e o Levi já correram e a Bruna, imagina o coelho. O coelho já estava no quarto, já ficou traumatizado. Ele não pode ouvir o barulho da panela de pressão, que ele já fica esperto, já fica ligado. Mas o engraçado é que quando a gente pega esse coelho no colo e a gente tira ele do chão, ele vem tremendo. E ele treme mesmo, você sente ele tremendo na mão. E você vai envolvendo ele no teu braço e vai gerando segurança.
E quando ele se sente firme, você está segurando firme ele para de tremer na hora. E a nossa relação com ele sempre é assim, a gente tira ele do chão, ele vem tremendo, quando a gente segura ele nos braços, ele para de tremer na hora. Todos nós passamos por situações desencorajadoras. Esse momento que nós estamos vivendo de pandemia pode resultar nisso. Crises que nós passamos, adversidades que nós passamos, pode trazer algum tipo de desencorajamento. Mas é nesse momento que nós começamos a perceber o amor de Deus. E esse amor vai se aperfeiçoando em nós. E esse amor expulsa todo medo. E o texto tem essa força da expressão que o amor de Deus expulsa o medo. Então nós entendemos que aonde há o amor de Deus, não há medo. Eu lembro de quando eu era pequeno, eu tinha medo de dormir no escuro. Eu não conseguia dormir no escuro. Isso foi avançando, e os meus pais foram me ensinando a ter uma relação mais próxima de Deus, fazer as minhas devocionais, indicando textos bíblicos que me faziam aperfeiçoar esse amor de Deus em mim. E isso ficou na minha vida, inclusive na adolescência, uma parte da adolescência. Eu permanecia ainda muitas vezes com medo, às vezes inclusive em pensamentos de morte, e às vezes era tão acentuado que quando eu pensava na morte de alguém da minha família, tipo do meu pai e da minha mãe, eu não conseguia interagir com outras situações, eu não conseguia, isso me trazia uma série de dificuldades, inclusive dificuldades escolares. Quando eu ficava pensando nisso, eu era assolado, muitas vezes amedrontado por isso. E foi através do amor de Deus que isso foi passando, e o amor de Deus expulsou todo esse medo. Mesmo quando ainda era pequeno, e através dos meus pais me ensinando a respeito disso. E eu tenho a total certeza de que aonde está o amor de Deus, não existe o medo. Deus nos criou para a glória de Deus, Deus nos criou para vivermos uma vida saudável diante de Deus, e não está relacionado a uma vida presa a medos, a situações que amedrontam, que desencorajam. E nós vamos avançando e vamos entendendo e aperfeiçoando esse amor de Deus que expulsa todo medo, e nós vamos a cada dia vivendo essas expectativas e essas experiências de diversas formas, diversas inseguranças que nós temos. Nós vamos vendo a mão do Senhor operando e expulsando todo medo, dissolvendo toda a ação maligna que nos gere desencorajamento, que nos gere insegurança, e deixando transparecer mais a graça do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Porque aonde há o amor de Deus, não há medo. Essa semana foi bem pesada para a nossa família. Como alguns irmãos já sabem, nós estão junto conosco em oração. Nós recebemos uma notícia triste. Meu cunhado Danilo, que nós amamos e queremos tão bem, ele recebeu um diagnóstico de câncer essa semana. Passou por uma cirurgia na sexta-feira, e isso nos entristeceu muito. Ontem de manhã, eu confesso que minha cabeça estava a mil, os pensamentos começaram a me amedrontar. E eu pedi a ajuda do Espírito Santo de Deus. Eu comecei a clamar e meditando na palavra. O Senhor foi fortalecendo a minha fé. E o Senhor me ajudou hoje de tarde também a fortalecer mais um pouco a minha fé, a minha confiança, a tirar e a dissolver todo medo. E Ele usou alguns textos da palavra, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Os textos que eu gostaria de citar para finalizar a nossa reflexão dessa noite, eles estão relacionadas com o amor de Deus que
é dedicado a nós todos os dias e expulsa de nós todo medo. A paz toma conta do nosso ser. E é por isso que nós não precisamos temer, porque Deus está conosco em todos os momentos. E Ele ativa em nós essa relação de confiança no Senhor. Ele ativa em nós essa relação de amor. E é nesses momentos que nós precisamos lembrar de textos como esses. Salmos 23, 4. Um trecho que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Outro texto de Salmos 27, versículo 3. Ainda que um exército se acampe contra mim. Salmos 46, 3 diz: ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. E o texto de Abacuque 3 diz: ainda que as figueiras não produzam frutas, e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O amor de Deus, ele expulsa todo medo, que através da palavra do Senhor você consiga vencer os maiores medos que você tem enfrentado. O texto quando fala a respeito do medo, ele diz assim: no amor não há medo. Quando o texto está se referindo no amor, dá a impressão de um senso de localização, dá a impressão de um lugar. E esse lugar é no Senhor. Esse lugar é onde nós podemos encontrar descanso e encontrar aperfeiçoamento do Senhor em nós. Por isso que nós continuamos sendo aperfeiçoados dia após dia através da graça do Senhor. E é por isso que nós louvamos ao Senhor. E uma das maneiras que nós podemos fazer isso é reconhecendo a grandeza de Deus. É reconhecendo que na história Deus tem todo o controle. Ele nunca perdeu o controle de nada. Por mais que as coisas não aconteçam da forma que nós esperamos, a mão poderosa de Deus está sustentando todas as coisas. E é através dessa confiança que o amor de Deus é aperfeiçoado em nós. Eu convido você nessa noite a mais uma vez buscar aperfeiçoar o amor de Deus em você, louvando ao Senhor, reconhecendo a grandeza do Senhor através dessa canção, e receba o poder do Espírito Santo de Deus, que expulsa todo medo, que traz tranquilidade e que indica que nós devemos continuar prosseguindo para o alvo que é Jesus Cristo. Louve ao Senhor. Quão grande és tu, Senhor. Meu Deus, quão grande és tu, Senhor. Meu Deus, quão grande és tu, Senhor. Meu Deus, quão grande. Meu Deus, quão grande és tu, Senhor. Os céus te proclamam, a terra declara quão grande és
correspondemos ao teu amor. Os mares se erguem, levantam e caem ao teu mandar. Correspondemos ao teu amor. Meu Deus, quão grande és tu, quão grande és tu, Senhor. Meu Deus, quão grande és tu. Meu Deus, quão grande és tu, quão grande és tu, Senhor. Os mares se erguem, levantam, és tu, quão grande és tu. Meu Deus, quão grande és tu, quão grande és tu, Senhor. Meu Deus, quão grande és tu, quão grande és tu, Senhor. Pois tenho certeza de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa nos separa do amor do Pai. Nada nos separa do amor do Criador. Nessa vida, nada que aconteça nos deixará longe dos braços do Pai. O Senhor sempre está aperfeiçoando o amor dele em nossa vida. Por isso, creia, continue caminhando, continue avançando como Paulo nos ensina, prosseguindo para o alvo que é Jesus, prosseguindo para o prêmio, prosseguindo para a garantia de todas as coisas, prosseguindo para a eternidade, aonde não haverá sofrimento, aonde não haverá dor, aonde a alegria eterna prevalecerá. E é esse amor de Deus, é essa devoção, é essa adoração, quando nós cantamos aleluia, 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 quando mesmo diante os nossos medos, nós podemos louvar ao Senhor e dizer que o amor do Senhor expulsa todo medo. Não viva preso ao seu passado, não viva preso às suas vaidades do presente, aos seus planos do futuro. Viva preso ao elo, à aliança que você tem com o seu Senhor, aperfeiçoando dia após dia o amor de Deus em sua vida. Esse amor nos sustentará. É esse amor que sustentou a igreja, que sustenta a igreja do Senhor. É esse amor que sustenta todas as coisas. É esse amor que nos ajuda a permanecer caminhando. O amor do Senhor. Continue reconhecendo sempre a grandeza do Senhor. Pai, louvado seja o Senhor em todo o tempo. Tua graça nos alcança, a tua misericórdia é eterna, o teu amor é imensurável.
E nós podemos nos achegar ao Senhor com o nosso coração da forma que está, seja ele alegre, contente ou despedaçado. O Senhor nos toma pelos braços e nos assegura. E nos faz a cada dia confiar mais no Senhor e não temer. Porque é o amor do Senhor que expulsa todo medo. E assim nós podemos caminhar convictos, com a nossa fé intacta, sabendo que tudo está na mão do Senhor, tudo está no controle de um Deus Criador. E nós podemos, Senhor, fechar os nossos olhos, colocar a cabeça no travesseiro e descansar em paz, porque o Senhor é a nossa paz. A Tua palavra é para que nosso coração não se turbe. Então nos dá, Senhor Deus, junto com a ação do Teu Santo Espírito, essa segurança a cada dia. E que possamos viver, Senhor, juntos com o Senhor, confiando, firmes, Pai, aperfeiçoando dia após dia o amor do Senhor em nós e através de nós. E que isso reflita, Senhor Deus, a glória do Senhor, e que pessoas vejam que mesmo em tempos difíceis nós estamos firmes no Senhor, e essa é a nossa fé, essa é a nossa garantia, essa é a nossa esperança. E assim as pessoas que ainda não têm o Senhor como Salvador, elas verão em nós o Senhor resplandecendo através do amor que o Senhor tem por nós, Pai querido. Louvado seja o Senhor, e que a nossa vida testemunhe isso, Pai. E mais uma vez nós nos alegramos, mesmo na angústia, mesmo em tempos de adversidade, em tempos de crise, e nós declaramos e cantamos: aleluia, 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 aleluia. Declare aí na sua casa quão grande é o seu Deus, quão poderoso é o Deus que te sustenta, é o Deus que te protege, que provê todas as coisas. Grandioso é o Senhor, Deus de amor, é o Deus da nossa confiança. Quão grande és tu, quão grande és tu, quão grande és tu, quão grande és tu. Grande é o nosso Senhor, louvado seja o Senhor, através da palavra dele e através daquilo que ele ministrou em nossos corações. Amém.